E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Geografia 1? Vamos para o capítulo 11, que fala sobre hidrologia geral. A distribuição de água na Terra. A maior parte do planeta Terra ela vai estar coberta pela água, cerca de 3/4 de sua superfície. Desse total, 97,5% correspondem aos oceanos e mares, e os 2,5% restantes equivalem à água continental, água doce. A distribuição desigual da água, cientistas vêm buscando alternativas para lidar com as situações de escassez desse recurso. Uma delas refere-se ao processo de dessalinação de água, que é ainda pouco utilizado no Brasil. Divide opiniões e encontra muitas barreiras à sua aplicação. De um lado, acredita-se que esse procedimento é viável e em muitos casos possui menor custo quando comparado ao investimento necessário para a construção de canais para transportar água. De outra parte, muitos alegam que a dessalinação ainda não é interessante, houve devido a um alto custo de sua tecnologia, o que chega a ser de 2 a 3 vezes mais do que os métodos convencionais, devido ao alto gasto e dificuldades no bombeio da água para longas distâncias. O ciclo da água. Como que ocorre esse ciclo da água? Devido ao aumento da temperatura, todas as massas de água entram em processo de evaporação. Os oceanos, mares, rios, lagoas e lagos. As plantas também participam desse ciclo por meio da evapotranspiração, durante a qual ocorre a perda de água pelas folhas, com a consequente evaporação pelo contato com o calor. Nesse processo, o vapor d'água ascende, ou seja, sobe a uns níveis mais elevados da atmosfera, alcançando consequentemente temperaturas mais baixas. Com isso, o vapor d'água se resfria e condensa, ocasionando posteriormente o fenômeno de precipitação na forma de chuva, neve ou granizo. Parte das águas provenientes das chuvas encontram nos rios e mares, por isso do escoamento superficial, e outra parte se infiltra no subsolo, constituindo a água dos lençóis freáticos ou subterrâneos. Essa água pode aflorar naturalmente no solo, em forma de fontes ou nascentes, ou pode ser extraída da terra pelo homem por meio de poços e bombas de sucção. As águas das nascentes muitas vezes originam os chamados rios primários, que podem desaguar em outros rios, mares ou lagos e posteriormente evaporar novamente com a ocorrência de altas temperaturas. Já as precipitações em forma de neve podem derreter, infiltrar-se no solo e ainda escorrer por rios e lagos. Dependendo do tipo climático em que ocorre essa precipitação, a neve pode criar geleiras, que são enormes massas de ar. No verão, as geleiras derretem lentamente, retornando aos rios e aos mares. Por meio do ciclo hidrológico, quando a água das chuvas atinge a superfície terrestre, pode seguir por 4 caminhos: o escoamento, a infiltração, a absorção pelas plantas, a evapotranspiração e a evaporação. O ciclo hidrológico é extremamente importante para a renovação da água, garantindo a possibilidade e para a própria manutenção da vida na Terra. Hidrologia e geomorfologia fluvial. Os tipos de leito fluvial. Um leito fluvial ele corresponde ao espaço atingido pelo escoamento das águas, e ele pode ser classificado de leito menor, que é a fração do canal fluvial bem delimitada e ocupada pelas águas, impedindo o crescimento da vegetação, e está incluído no leito maior. O leito de vazante é a fração do canal fluvial ocupada durante o escoamento das águas baixas ou de vazante, e ele está inserido no leito menor. O leito maior é a fração do canal fluvial regularmente ocupada pelas águas do rio durante as cheias. Pode ocorrer formação vegetal, frequentemente herbácea. E o leito maior excepcional ocorre durante as grandes cheias, com intervalos bastante irregulares. Além destes diferentes canais,
devemos destacar duas outras feições importantes, o terraço e o dique marginal. O terraço corresponde às antigas planícies de inundação que em períodos anteriores foram ocupados por águas e sedimentos. E o dique é uma faixa maior da altitude que a planície de inundação e caracteriza-se por acompanhar o leito dos rios. Localiza-se, portanto, entre as margens laterais do canal. Uma bacia hidrográfica é uma área de captação natural de água oriunda da precipitação. Ela é composta por uma rede de drenagem, ou seja, pela conexão entre rios afluentes, subafluentes e o seu rio principal. A bacia hidrográfica envolve toda a área da nascente de um rio, a sua foz ou desembocadura. Assim, sua delimitação e fronteira com outras bacias é feita a partir de divisores de água. O exutório é o ponto de menor altitude de uma bacia hidrográfica e é uma zona de deságuo de afluentes no leito principal ou de toda a bacia ou sistema fluvial. Vazão ou descarga é medida em metros cúbicos por segundo. A vazão corresponde ao volume de água que atravessa o exutório em uma unidade de tempo. Tal veg é a parte mais profunda do vale, por onde passa um rio. Tecnicamente, ele é a linha mais próxima do leito do rio. E a vertente corresponde às áreas laterais localizadas à esquerda e à direita de um observador situado de frente para a foz do rio. Crista ou interflúvio. Localizado nos dois lados do divisor de águas, a crista ou interflúvio é formada por um conjunto de vertentes. Jusante montante. Jusante é o termo que faz referência à área em que segue o curso de água, isto é a área que se situa abaixo de outra quando se refere ao sistema fluvial. E montante refere-se ao oposto de jusante, caracterizando-se como um sentido contrário ao que corre o fluxo fluvial. Ordem dos cursos de água. Chamamos de hierarquia fluvial classificação dos cursos de água no conjunto total de bacia hidrográfica. Esta hierarquização tem como objetivo tornar mais objetiva a análise da medida da forma externa das bacias, bem como auxiliar nos seus gerenciamentos. Estabelecer a ordem dos cursos de água funciona da seguinte maneira: os menores canais sem tributários, as afluentes, que se estendem na nascente até a confluência com outros canais, são chamados de rios de primeira ordem. Os canais de segunda ordem surgem do encontro entre dois canais de primeira ordem e somente recebem afluentes da primeira ordem. Os canais de terceira ordem nascem da confluência de dois canais de segunda ordem, mas já podem receber afluentes de segunda e primeira ordem. Os canais de quarta ordem surgem de acordo de dois canais de terceira ordem, podendo receber tributários das ordens menores e assim sucessivamente até a última ordem, que equivale à ordem geral da bacia hidrográfica analisada. Tipos de canal. A geometria do sistema fluvial é resultado de diversas variáveis, como descarga líquida, carga sedimentar, declive da superfície, largura, profundidade do canal, velocidade do fluxo e rugosidade do leito. Os tipos clássicos são retilíneo, ramificado, anastomosado e meândrico. Os tipos de drenagem. A drenagem fluvial está relacionada ao regime pluviométrico e aos processos de evaporação, evapotranspiração, infiltração e escoamento. O tipo de solo, a cobertura vegetal, a topografia e os tipos de rochas são fatores que influenciam nesses processos anteriores. Quanto maior a cobertura vegetal, maior a infiltração da água no solo e menor o seu escoamento superficial. Quanto maior a declividade de um terreno, maior a velocidade e a intensidade do escoamento. Quanto mais compacto é um solo, menor a sua capacidade de absorção da água. Classificação dos cursos de água quanto à constância do escoamento. Perenes são os cursos de água que contêm água durante todo o tempo.
O lençol subterrâneo os alimenta continuamente e o escoamento superficial ocorre naturalmente durante o ano todo. Por conta disso, os rios perenes sempre têm água em seu curso, mesmo durante as épocas mais secas. Intermitentes ou temporários são os rios que não apresentam escoamento superficial por alguns períodos do ano. Em épocas chuvosas, esses rios têm seus cursos abastecidos por escoamento superficial. Já em períodos de estiagem, os leitos quase desaparecem, uma vez que o baixo nível de água do lençol freático não é capaz de alimentá-los. Efêmeros são os rios que possuem escoamento superficial apenas durante ou logo após o fenômeno da precipitação. Portanto, durante os períodos de estiagem, toda a água de seus cursos evapora, gerando o desaparecimento dos leitos dos rios. De acordo com o escoamento das águas, as bacias recebem as seguintes classificações: exorreica, bacias que o escoamento das águas ocorre de forma contínua até o mar ou oceano; endorreica, bacias que as drenagens são internas, isto é, são voltadas para o continente, não apresentando, portanto, um escoamento até o mar. Então, estas bacias desembocam em depressões, lagos e são absorvidos por terrenos arenosos em clima seco. Arreica, bacias com drenagem sem estruturação, como nas áreas desérticas, em que as precipitações é insignificante e os processos de formação de dunas são intensos. E criptorreica, que são bacias subterrâneas, como nas regiões kársticas. De acordo com a geometria, as bacias podem apresentar os seguintes padrões de drenagem: dendrítico, retangular, treliça, paralela, radial e anelar. Sedimentação e erosão fluvial. Nas margens convexas, a velocidade do fluxo fluvial é menor, ocorrendo, portanto, a deposição de sedimentos. Nas margens côncavas, onde há maior velocidade do fluxo fluvial, ocorre a erosão ou a degradação dos sedimentos. A carga sedimentar ela pode ser transportada por suspensão, saltação e rolamento. O fluxo fluvial, por sua vez, é constituído pelas descargas líquidas, sólidas e dissolvidas. Competência: aptidão que um fluxo tem de transportar determinado tamanho de material. Capacidade do rio: volume total de carga sedimentar que pode ser transportada. Cavitação: processo de erosão fluvial que ocorre quando, sob uma grande velocidade de água e variação de temperatura, há uma fragmentação das rochas das paredes do canal fluvial. E é isso, meu povo. Façam os exercícios, dúvidas, escrevam nos comentários e até a próxima.